Cada visão que Ezequias está tendo representa também a visão de Deus sobre o povo. Vamos meditar hoje Ezequiel capítulo 11 e 12. Vamos pedir a direção? Meu Deus, mais uma vez eu peço, entrego a Ti essa meditação. Peço que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, porque queremos entender a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, que o Espírito Santo esteja agora iluminando o nosso ser e nos convencendo de tudo. Amém. Versículo 1. Então, me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta, 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas? Essa cidade é o caldeirão, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Tomaste a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos sobre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andaste nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos. Antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. O comentário, não andaste nos meus juízos, meus estatutos. Os preceitos instituídos pelo Altíssimo na lei mosaica visavam guiar Israel a torná-la uma nação distinta das demais. Porém o povo os ignorou, preferindo adotar práticas das nações pagãs que eram totalmente contrárias à vontade divina. A palavra e os costumes dos estranhos tiveram mais valor para os judeus do que a palavra do Senhor. Da mesma forma, o diabo trabalha de maneira sutil e sorrateira para infiltrar modos e costumes profanos entre aqueles que são de Deus. Por isso vemos cristãos tendo atitudes comparadas com as de muitos incrédulos, quando, por exemplo, mentem no trabalho ou em casa, deixam de honrar seus compromissos por motivos banais ou preferem agradar as pessoas a obedecerem aos mandamentos divinos. Isso acontece porque a fé ainda não está realmente definida no Senhor Deus. Se de fato pertencemos a Ele, nossas ações devem ser compatíveis com os seus pensamentos. Então, não adianta ser esperto, você precisa ser de Deus. Os espertos, tem um ditado que diz que o mundo é dos espertos. Engano, o mundo é de Deus. Você, sendo de Deus, quem vai honrar você é o próprio Deus. Então, permaneça sendo fiel a Ele até o fim. 13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, essa terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. O comentário diz, pequeno santuário. Os justos que escaparam da destruição promovida por Nabucodonosor e estavam agora exilados na Babilônia, haviam perdido tudo, inclusive o prazer da comunhão com Deus no templo.
Mas o Altíssimo promete não abandoná-los. Ele se compromete a dar um remanescente, um privilégio especial, ser para eles um santuário particular. Isto é, os justos não possuiriam mais um templo físico, mas suas almas estariam santificadas e suas vidas permaneceriam na presença divina. Quando Deus habita no interior de uma pessoa, ela desfruta de proteção, auxílio, alegria e paz constante, mesmo que os ventos da tribulação soprem. As severas lutas que se abatem sobre ela, por mais dolorosas que sejam, se transformam em maturidade espiritual e recompensa eterna. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz que o mundo vem procurando, ela está na paz com Deus. Por isso que o justificado é como se ele não tivesse mais pecado, né? O pecado, ele separa. O pecado, ele atormenta o ser humano. Mas, quando ele se arrepende, ele confessa a Deus o seu pecado, então Jesus o cobre com seu sangue e ele então tem paz com Deus. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele fala sobre a graça, né? O perdão, mesmo que imerecido, mas nós temos acesso a ele, a graça de Deus. Ele fala sobre a tribulação, quer dizer, vamos enfrentar. Às vezes a pessoa pensa, eu vou para a igreja, eu vou me entregar a Jesus, eu não vou ter mais problema. Vai enfrentar muitas lutas, né? Não existe uma vida sem lutas, mas olha o que ele diz aqui, ó, que a tribulação que nós enfrentamos, ela produz uma coisa em nós chamada paciência. Né? O ser humano, ele é totalmente imediatista, mas quando nós enfrentamos as lutas e não temos como controlar aquilo, então nós aprendemos a ter paciência. A paciência, e surge então a experiência, né? Nos tornamos mais experientes, nos lembramos que aquilo que já passamos, aquelas lutas, vai passar. E você enfrenta sabendo que vai passar. E ela, então, a experiência produz a esperança. A esperança é como se fosse a fé. É uma vida pela fé, viver pela fé naquele que chamou você. Em Tiago 1, versículo 3, ele diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Concluindo o comentário, além disso, por pertencer verdadeiramente ao Senhor Deus, nunca estará privada de sua presença. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, todavia serei como um pequeno santuário. É assim que Deus quer que nós sejamos para Ele. Um santuário, santificado para o seu nome. No 17. Portanto, diz, e assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Então, olha só, um só coração, quer dizer, um coração unido a Deus. O Senhor Jesus, ele falou assim, que o Pai virá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e morará naquela pessoa. Então, a pessoa só pode receber a Santíssima Trindade nela se ela tiver esse novo coração, o novo espírito, né? Porque aquele espírito pecador, aquele espírito derrotado, morto, agora vai viver através de Jesus. E aí ele continua no 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Comentário. Um novo coração. Havia uma divisão na mentalidade, na disposição do povo devido à sua fraqueza espiritual. A constância das pessoas era tão grande que ora elas adoravam a Deus, ora se inclinavam aos ídolos. Além do mais, eram teimosas e resistentes às exortações dadas pelo Altíssimo. Diante disso,
Ele declarou que a causa daquela apostasia era o coração de pedra do seu povo. Isso tornava a nação endurecida para as instruções sagradas, mas extremamente sensível para o pecado. O coração de pedra representa a natureza carnal, cheia de más inclinações e obstinada a desobedecer. Ele é corrupto, precipitado, egoísta e rebelde, pois ignora totalmente os interesses do Altíssimo. Já o coração de carne representa a natureza espiritual daqueles que são nascidos de Deus e são sensíveis à sua voz e ao seu comando. É importante frisar que ninguém consegue mudar sozinho. Somente a ação do Todo-Poderoso no ser humano, por meio do Espírito Santo, consegue restaurá-lo e dar a ele novos valores. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E para concluir, como consequência, os frutos verdadeiros dessa comunhão aparecem, como sensatez, humildade, firmeza e, sobretudo, desejo de obedecer incondicionalmente aos preceitos sagrados. E é assim que Deus quer que nós tenhamos nossa vida, uma vida de comunhão, uma vida de prazer, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas se eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que prazer vai haver na vida? Prazeres das quais você ainda não conhece. Você conhece isso como prazer, porém, isso te torna mais vazio, mais triste, mais insatisfeito. Mas aquilo que Deus nos proporciona nos faz verdadeiramente felizes. Mas você precisa buscar por você mesmo para saber o que eu estou falando. 21. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas o acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, me levou à Caldeia para os do cativeiro em visão, pelo Espírito de Deus. E subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Tudo aquilo que Deus nos fala, nós temos transmitido assim também. Você tem recebido de Deus, começa a dar. Por isso que eu peço sempre para que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu gosto ao vídeo, porque ele nos ajuda a espalhar ainda mais essa palavra que nós estamos aqui gravando. Ajude as pessoas a lerem a Bíblia, incentive elas também. Ezequiel capítulo 12. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Comentário, casa rebelde. Foi assim que o Altíssimo chamou o seu povo. Deus citou dois órgãos importantíssimos que influenciam na salvação, os olhos e os ouvidos. Por meio deles, o ser humano leva para dentro de sua alma o que é bom e o que é ruim. E baseado nisto, toma suas decisões. O Senhor declara que, embora os judeus tivessem olhos e ouvidos físicos perfeitos, eles eram cegos e surdos. Isso significa que, com a apostasia, eles alcançaram a pior condição da vida espiritual, aquela em que todos os sentidos espirituais ficam entorpecidos. O povo estava prestes a presenciar a chegada da destruição pelo exército caldeu, mas não conseguia reagir. A rebeldia de uma pessoa diante da palavra de Deus evidencia que ela não usa com sabedoria as faculdades físicas e espirituais que recebeu. Então, assim também o Senhor Jesus falou sobre aquele povo, né? Eles têm olhos, apesar de ter olhos, não viam. E tendo ouvidos, não conseguiam ouvir e compreender o que ele falava. Por exemplo, o Senhor Jesus falou para os fariseus que a palavra dele não entrava nele. Então, se a palavra não entra, também não produz nenhum efeito, não produz um milagre, não produz a transformação. 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia mudas aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser
que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Eu vou ler já o comentário, que vai do 3 ao 7, diz assim: prepara mobílias. Novamente, por meio de um ato simbólico, o povo é alertado de forma simples e dramática sobre a invasão babilônica. O Senhor ordenou que Ezequiel preparasse uma mudança similar e de uma escravizado, isto é, ele deveria carregar o mínimo de pertences para mostrar que aqueles que seriam deportados à Babilônia, como o próprio rei Zedequias, perderiam praticamente tudo. O Altíssimo buscava transmitir sua mensagem de arrependimento ao seu povo usando situações específicas. De igual modo, ele vem transmitindo ao longo dos séculos sua mensagem à humanidade, assim como a nação de Judá. Cabe às pessoas hoje aproveitarem a oportunidade de salvação. Sabe o que é forte? É que aquelas pessoas estavam tão acostumadas ao luxo, ao prazer, à abundância, e ela como que da noite para o dia se veriam na miséria, né? Então assim nós percebemos a pessoa que acumulou bens, valorizou só o que é terreno, quando ela morre, ela percebe que nada do que ela valorizou em vida realmente tinha valor, porque o valor ela desprezou, que era o Espírito Santo. 4. Aos olhos deles, pois tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. E aos olhos deles, nos teus ombros, as escuras as tirará e cobrirás o teu rosto para que não veja a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem, as minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então, à tarde fiz com a mão para uma abertura na parede, as escuras, as tirei para fora e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio em mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará, e a eles irão para exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio dela levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá, farão uma abertura na parede para as tirarem por ela, e o seu rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e a levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos de escapada, da fome e da peste, para que contém todas as suas abominações entre as nações para onde forem, saberão que eu sou o Senhor. Eles saberiam quem era o Senhor da dura forma, da forma mais difícil, através da dor. Então, assim também vejo quando eu conheci o Senhor Jesus também através da dor. Então, a dor, por vezes, nos encaminha a conhecer a Deus. 17. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás em estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. O comentário do 17 ao 20: comerás com tremor. Deus determinou que a porção de alimentos e de água dada a Ezequiel fosse comida e bebida com tremor. Dessa forma, o profeta ilustraria em que condições viveriam os habitantes de Jerusalém na hora do cerco da Babilônia.
Os tremores simbolizavam não apenas a fraqueza física por causa da fome, mas também o medo e a apreensão face às ameaças de Nabucodonosor. Concluindo, no 21, e veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Tudo isso porque eles não achavam que iria acontecer o que os profetas estavam anunciando. Sendo que os profetas que estavam mal anunciavam coisas boas, mas Jeremias e também Ezequias estava profetizando o fim de Jerusalém, a destruição de tudo e a ida de muitas pessoas para a Babilônia. No final das contas, sabemos já que aconteceu. Bom, e você? O que você tem a nos falar? Põe nos comentários, tá bom? E que Deus abençoe e ilumine você abundantemente.